Breno, eu quero agradecer demais a tua presença novamente aqui no Faixa Livre para a gente fazer esse papo importante sobre o cenário da política internacional e também para tratarmos aí um pouco sobre a situação lá na Síria. Mas antes, Breno, eu queria trazer aqui os temas da conjuntura local, né? Porque o governo do presidente Lula vai chegando aí à metade do mandato, estamos perto aí de completar 2 meses dessa gestão, desse terceiro mandato do petista, muitas pressões aí que o presidente sofre por parte do Congresso Nacional em especial, dos banqueiros, enfim, o pessoal chama da turma da Faria Lima, diante de uma gestão de amplíssima aliança que tenta ali se colocar em meio a essas disputas que surgem acima de tudo. Problemas, inclusive, no interior do governo, comunicação ali do governo está falhando de alguma forma, enfim, agora a gente tem essa polêmica, digamos assim, do pacote fiscal que foi anunciado 2 semanas atrás aí pelo Fernando Haddad, pela equipe econômica, muitas dificuldades que o governo passa, essas emendas aí parlamentares que também se tornaram uma dor de cabeça para o presidente da República. Breno, eu queria uma análise tua a respeito do momento que o país atravessa, como é que você avalia esses 2 primeiros anos de governo Lula? Você acha que essa gestão está dentro daquilo que era esperado para uma ampla aliança que se construiu para governar o país? Olha, Anderson, eu acho que está dentro do esperado. O problema é sabermos se o que era esperado é o suficiente, não é? Mas é razoavelmente dentro do previsto. Eu não acho que seja um governo que decepcione, na lógica do que esse governo se propôs a fazer, dentro do que você mesmo bem lembrou, de uma tática de frente ampla. Uma tática de frente ampla implica em abrigar dentro do governo não apenas interesses contraditórios, mas até mesmo antagônicos. E isso significa um governo que tem limitações para avançar na direção de reformas estruturais que afetem aqueles setores, aquelas classes que dominam a economia do país. Tá? Então, é um governo que tem no seu interior uma corrente neoliberal muito poderosa, que está alinhada com o chamado programa da Faria Lima. Tá? Então, é um governo que vive uma disputa constante e, além do mais, a sua base parlamentar se inclina mais para o programa da Faria Lima do que para um programa de esquerda. Então, os resultados eles são, Anderson, contraditórios. Por exemplo, os números da macroeconomia são positivos. O PIB crescendo acima de 3% pelo segundo ano consecutivo. Houve um recálculo do PIB do ano passado, o crescimento tinha sido registrado em 2,9, subiu para 3,2, o IBGE, como é comum, né? Todo ano há uma revisão do PIB do ano anterior, subiu 3,2. Esse ano eu não me surpreenderia se bater nos 3,4, 3,5. O desemprego vem caindo, está na sua melhor marca nos últimos 10 anos, um desemprego aí girando em 6,2%. A renda dos salários, embora modestamente, também está subindo. Agora, nós temos no país um clima não favorável, um clima que não reflete os números da macroeconomia. Então, quando ocorre uma contradição desse tipo, você tem algumas análises que são possíveis. Uma delas é considerar que o problema é de comunicação. Ou seja, você não consegue traduzir para a população as boas novidades que os números registram. Essa é uma variável de análise. A outra é buscar as causas materiais dessa insatisfação, ainda que comunicação também possa ser um problema. Então, são duas maneiras diferentes de analisar. Eu me alio à segunda hipótese. De problemas materiais que os números da planilha não alcançam. Vou dar aqui um exemplo, Anderson. Vamos supor uma pessoa que se formou, até mesmo por conta do FIES ou do ProUni, de programas impulsionados pelos governos petistas. Vamos pensar uma pessoa que se formou em engenharia. Passado um certo tempo, ela não consegue uma posição de engenheiro. Ela está desempregada. Desiste de procurar na área dela, porque ela se formou numa faculdade
de pouco prestígio, uma faculdade de pouca credibilidade, aqueles estudantes de maior renda que se formaram na universidade pública ou nas faculdades particulares mais requisitadas acabam tendo privilégio na contratação, e essa pessoa, depois de uns meses empregada, ela desiste de procurar a área dela e ela vai trabalhar de Uber. Ela sai da estatística de desemprego. A macroeconomia está apontando avanço, mas o sentimento dessa pessoa é fortemente insatisfatório. O sentimento dela é de insatisfação e até de raiva do governo, porque ela fez tudo o que competia a ela, estudou, batalhou, e na hora dela ter os benefícios desse esforço individual, a economia não gera empregos na sua área de atividade. Então, é um exemplo, né, de como a vida real ela não está enquadrada pelos números da macroeconomia, né? Então, aí você tem que olhar com uma lupa os números da macroeconomia. Aí a gente vai ver fenômenos do seguinte tipo. No ano passado, o que puxou o PIB do ano passado? Duas coisas. A agropecuária cresceu no ano passado 16%. É um crescimento estrondoso, que teve um reflexo no crescimento do PIB. O segundo fator foi a recomposição dos gastos públicos, né? Ou seja, a demanda foi incentivada pela reconstrução de programas de políticas públicas fundamentais, como o Bolsa Família, como o BPC. Né? Então, isso promoveu um aumento da demanda. Isso também impulsionou especialmente a economia de serviços. Neste ano agora, o que está puxando o PIB? A economia agropecuária está em baixa. Esse ano a agropecuária está lá para baixo. Está puxando a economia de serviços. Isso. Né? Então, os números são satisfatórios porque, como houve um aumento forte dos gastos públicos, um aumento forte da demanda, a área de serviços ela é muito sensível à demanda, né? Então, vamos pensar assim, a área de serviços e do comércio varejista, né? Porque vamos pensar assim, eu estou sem dinheiro. Se eu estou sem dinheiro, eu vou comer fora? Não vou. É uma despesa que eu corto. Aí, por algum motivo, aumentou a minha renda. Bom, no mês que vem eu já vou comer uma vez no restaurante. Ou, pensando nas camadas mais populares, estavam sem renda. Entrou Bolsa Família, BPC, você vai no supermercado e compra mais alimentos. É a primeira coisa. Ou compra uma roupa para os filhos. Então, a área de serviços e comércio ela reage à demanda, a essa demanda familiar que os programas sociais impulsionam. O que a gente pode perceber nessa situação? O Brasil não está crescendo num ritmo relevante, impulsionado por um ciclo de desenvolvimento. Crescimento não é a mesma coisa que desenvolvimento. Sim. Tá? Então, o Brasil é um país que viveu, nas últimas décadas, um novo subdesenvolvimento. O Brasil tinha avançado na indústria, na tecnologia, na inovação, fortemente entre os anos 50 e os anos 80. O Brasil dos anos 80 em diante, embora os governos petistas tenham conseguido deter essa decadência, não conseguiram revertê-la, o Brasil dos anos 80 em diante, de 85 em diante, ele vive um processo de desindustrialização, produto do neoliberalismo e produto da nova divisão internacional de trabalho. Não? Então, o Brasil tem um problema de subdesenvolvimento hoje. Esse problema de subdesenvolvimento afeta a maneira como a economia se organiza. Embora os números, para concluir, eles sejam números atraentes na macroeconomia, na vida real do povo, a vida está dura. A inflação de alimentos, por exemplo, do país é muito alta. Por que ela é alta? Porque a agricultura brasileira está inteiramente voltada à exportação de commodities. Além de fatores naturais,
que efetivamente, claro, quando você tem enchente no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz, vai diminuir a oferta de arroz, e isso vai ter uma consequência sobre os preços. Mas, fundamentalmente, a agricultura brasileira está voltada para o exterior, não está voltada para alimentos, e as políticas de Estado, aquelas políticas de reservas de alimentos, por exemplo, né, elas foram totalmente desmontadas no governos Temer e Bolsonaro e não foram reconstruídas até agora. Então você tem inflação de alimentos, você tem uma gentrificação da moradia urbana violenta, os imóveis estão muito caros nos bairros mais centrais, muito caros, então a população cada vez ela é expulsa para áreas mais periféricas, isso significa uma queda da qualidade de vida e que se reflete também no tempo de mobilidade urbana, ou seja, o tempo que as pessoas levam para chegar ao trabalho. Então são todos fatores que os olhos frios da macroeconomia não localizam. Então, aí você tem essa contradição, é uma base material. Tem o problema da comunicação, embora a minha opinião seja oposta àquela que eu ouvi o presidente Lula dar no seminário do PT. O presidente Lula, se eu bem entendi, eu posso estar errado, ele disse que faltava a comunicação do governo e do próprio partido destacar com maior ênfase as realizações do governo, ou seja, ele cobrou, se bem entendi, uma comunicação mais celebrativa. E eu acho que a comunicação do governo, se ela tem uma falha, é que ela é celebrativa demais e gera um desconforto no cidadão que vê a publicidade, porque o mundo da publicidade governamental não é o mundo da sua vida cotidiana. A publicidade do governo, na minha opinião, ela deveria ser mais pedagógica. Mostrar os problemas do país, mostrar os esforços do governo para resolver esses problemas e quem está impedindo que esses problemas se resolvam. O capital financeiro, a Faria Lima, o Congresso. Eu acho que uma comunicação desse tipo seria mais adequada, mais harmônica à situação real, que não é de festa. Sem dúvida alguma. Você traz aqui para a gente, com muito didatismo, Breno, um quadro que está colocado no país. Você citou as políticas de alimento, o governo abandonou a política de estoques reguladores, infelizmente ainda não foi retomada nessa gestão, nesse terceiro mandato do presidente Lula. A gente tem acompanhado muito de perto isso, discutido aqui no programa, a importância dessa retomada da política de estoques reguladores, enfim. Você também colocou essa questão da uma certa decepção dos trabalhadores, das pessoas que se preparam, enfim, ou que se prepararam ao longo dos últimos tempos, tiveram a oportunidade de frequentar uma graduação, fazer uma faculdade, e hoje, por conta desse quadro de precarização, acabam, de alguma forma, se decepcionando por conta da situação do emprego no nosso país. Breno, eu queria avançar aqui, eu estou de olho no relógio, tem outros temas para a gente tratar, eu queria falar um pouco sobre essa disputa que existe com o Congresso Nacional em torno das emendas, né? Porque o governo ontem assinou lá uma portaria para, digamos assim, passar por cima da decisão do Supremo Tribunal Federal de barrar o repasse das emendas sem que houvesse, das emendas parlamentares, sem que os critérios de transparência fossem atendidos. Os critérios foram estabelecidos lá pelo ministro Flávio Dino e referendados pelo restante da corte. Eu queria te perguntar justamente isso, Breno. Você acha que o governo ele acerta ao driblar essa decisão do Flávio Dino e do plenário do STF, liberar as emendas parlamentares sem que sejam observados esses critérios de transparência, justamente para tentar aprovar as medidas do pacote fiscal ainda este ano, porque a intenção é justamente essa, liberar os recursos diante dessa chantagem que existe aí do parlamento para votar os temas importantes para o país. Ainda que o Arthur Lira tenha dito ontem que o governo não tem voto, que o problema não é a liberação das emendas. O problema é que esse pacote fiscal ele é polêmico. Veja só, o Arthur Lira questionando aí o pacote fiscal do Fernando Haddad. Mas, enfim, como é que você vê essa medida do governo, essa portaria que foi emitida lá pelo Palácio Planalto para liberar as emendas, desconsiderando a decisão do Supremo Tribunal Federal que exigia transparência no repasse das emendas? Olha, Anderson, vamos separar as duas coisas. Se fosse para um bom propósito, eu estaria aplaudindo a portaria do governo, né?
Se fosse por um bom propósito, eu estaria aplaudindo, porque, de fato, o governo não tem maioria no parlamento. Se depender dos votos programáticos, a bancada do governo no parlamento é de 128 dos 513 deputados. E é de, quando muito, de 15 dos 81 senadores. Então, o governo é uma situação muito difícil. Numa situação onde a sociedade está desmobilizada e o governo não aposta na mobilização popular sobre o parlamento. Mas a sociedade está desmobilizada mesmo. Nós estamos vivendo um ciclo de desmobilização muito relevante no Brasil, e é normal que assim o seja. Há erros de política, de condução, eu acho, por parte da esquerda e do próprio presidente Lula, mas há um ambiente de desmobilização. Talvez explicado no seu curto prazo, que já não é tão curto assim, que lá são 2 anos, por um sentimento de alívio. Nos livramos do Bolsonaro, ufa, vamos para casa. Né? Então há uma paralisia na sociedade. Né? Você vê que não tem reação a quase nada. Nada provoca reações. A gente é um país que tem na história vários momentos de reação espontânea das massas, localizadamente, ou regionalmente, ou nacionalmente, diante de problemas determinados. Né? Vamos comparar, por exemplo, Valência, na Espanha, viveu a mesma situação no Rio Grande do Sul. Uma tempestades torrenciais, enchentes, e a revolta popular em Valência contra o governo local e o governo nacional foi gigantesca, manifestações de centenas de milhares. Nós não assistimos isso no Rio Grande do Sul. Ao contrário, o principal responsável direto pelo caos em Porto Alegre foi eleito prefeito no primeiro turno e acabou vencendo no segundo. Então, há um processo de desmobilização. Então, o governo, como é que ele vai lidar com o parlamento nessa situação? Né? Quer dizer, o governo perdeu o seu grande instrumento há 10 anos atrás. Eduardo Cunha era o presidente da Câmara dos Deputados, ele fez aprovar as tais emendas impositivas. Essas emendas impositivas, para que nossa plateia possa acompanhar o raciocínio, essas emendas impositivas mudaram o regime político do Brasil. Nós tivemos uma mudança de presidencialismo para semipresidencialismo, sem que isso tivesse sido submetido a referendo, como obriga a Constituição. O sistema de governo é cláusula pétrea, depois do plebiscito de 93. Nós vivemos um regime presidencialista, mas não é fato depois das emendas impositivas, porque o Congresso passou a ser o dono de parte do orçamento, e uma parte que se expandiu cada vez mais. E não precisa do presidente, porque as emendas são impositivas. É o Congresso que pressiona pela execução das emendas. Antes, quando não havia as emendas impositivas, o governo tinha um grande instrumento nas mãos, porque se um deputado queria atender a reivindicações da sua base eleitoral, ele precisava se ajoelhar diante do governo. Ele precisava votar nos projetos do governo. Ele precisava ajudar a ser ajudado. Né? Ele precisava resolver a unha encravada do governo antes que o governo resolvesse a sua unha encravada. Então, era uma relação na qual o executivo, vamos dizer, controlava a mesa. Com as emendas impositivas, o governo não controla mais a mesa. O governo perdeu instrumentos de pressão sobre o parlamento. Né? Por isso que eu digo, é um regime semipresidencialista. Então, é muito difícil para o governo formar maiorias se ele não atender essas reivindicações corporativas do parlamento. Isso eu digo sobre o método da governabilidade, que é complicado e que deveria continuar a ser denunciado. Aliás, isso era uma opinião minha na campanha eleitoral, continua a ser minha opinião agora, que o presidente Lula, quando se lança candidato, e mesmo depois quando ele toma posse com a consigna União e Reconstrução, ele devia colocar no horizonte como objetivo a convocação de uma nova Assembleia Constituinte para construir um outro sistema político no país. Esse deveria ser o ápice do seu governo, seria esta transição para um novo sistema político. Mas, felizmente, o governo não
não se considera com forças para transformar o país, apenas para reconstruí-lo, ou seja, para voltar àquele ponto do qual partimos, ao qual chegamos em 2016, né? São 10 anos para reconstruir o país, para fazer o país retornar onde estava em 2016, quando houve o golpe contra a presidência Dilma Rousseff. Agora, operar o atendimento das emendas para ser aprovado o pacote fiscal, aí é que reside a encrenca, né? Porque eu acho que o pacote fiscal é social, econômico e politicamente muito ruim. Uhum. E eu acho que é justamente essa questão, Breno, porque o governo ele tenta lá uma iniciativa para atender aos anseios dos parlamentares e o Arthur Lira ainda diz que o pacote fiscal, que é extremamente prejudicial à classe trabalhadora, à base da pirâmide, ataca o abono salarial, o BPC, o salário mínimo. Mesmo assim, o Arthur Lira diz que, muito provavelmente, essa matéria não vai ser aprovada pelos parlamentares. É muito estranho, não? Claro, porque ele está querendo aumentar o preço, né? O Lira quer mais concessões do governo, ele quer mais agilidade, mais empenho do governo em resolver a unha encravada dos deputados. Mais entrega, né? Mais entrega, né? Agora, e o pacote, vamos aqui analisar. A pressão, o pacote que o capital financeiro queria e que aparentemente teria sido proposto pelo ministro da Fazenda, pela ministra do Planejamento, o que o capital financeiro queria era muito mais do que o governo entregou. Uhum. Porque eles queriam o fim dos pisos constitucionais de saúde e educação. Isso o presidente Lula, segundo todas as informações, vetou essa hipótese, né? Então era um pacote draconiano, era assumir, como disse o Zé Dirceu em entrevista, era assumir o programa neoliberal. Era isso que o capital queria. Tanto que há um pacote alternativo sendo discutido lá no parlamento, né? O deputado Pedro Paulo colocou lá um pacote alternativo Pedro Paulo, prevê claro. Exatamente, prevê um corte de até 1,3 trilhão de reais no intervalo aí até 2030, enfim, não sei exatamente qual é a data, mas é um pacote muito mais draconiano. Né? Muito mais draconiano. O presidente Lula, diante da proposta e da pressão por um pacote com essas características draconianas, o presidente Lula disse negativo, não vai ter. Por isso que demorou muito tempo para sair a proposta do pacote, porque o presidente Lula funciona como um líbero atrás da zaga. Né? Ou seja, ele tem que se proteger dentro do próprio governo em relação às pressões por medidas que, repito, a palavra de um líder histórico do PT, Zé Dirceu, que significariam assumir um programa neoliberal. Era disso que se tratava. O pacote fiscal que acabou sendo apresentado, Anderson, ele é híbrido. Por que ele é híbrido? Porque ele tem medidas que fazem recair o corte de gastos sobre os mais pobres, salário mínimo, BPC, abono salarial, e ele acena com um item importantíssimo do programa do presidente Lula, que é a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, com o aumento da tributação para aqueles que têm uma renda mensal acima de 50 mil reais. Então, o pacote ele apresenta esses dois elementos, mas não há simetria entre esses dois elementos, porque o pacote, os cortes de custos são imediatos, valem para 2025, por isso a emergência em votá-los. E a isenção para quem ganha até 5 mil reais, que é uma medida progressiva, importante, essa isenção e a tributação dos que ganham mais de 50 mil reais por mês para compensar a perda de arrecadação com a isenção, essas medidas sequer foram apresentadas até agora ao parlamento, porque elas são para 2025, com validade em 2026. E não foi feito uma amarração. O que é uma amarração no parlamento? É assim, nós vamos votar nos cortes de gastos se for aprovada a isenção. Uhum. É uma mão lava a outra. Não está negociado desse jeito. Está negociado como dois projetos paralelos. A aprovação do pacote fiscal não significa compromisso de ninguém com a aprovação da isenção do imposto de renda. Tá?
Por isso que muita gente tem a impressão de que a proposta sobre imposto de renda teria sido, digamos assim, um mel na boca, para inglês ver, né? Para suavizar o pacote fiscal, porque não está amarrada a reforma da renda com o corte dos custos. E o corte dos custos está recaindo pesadamente sobre o salário mínimo. Isso. Dos 327 bilhões de reais que seriam cortados pelos cálculos do governo até 2030, um terço desse valor é por conta da desaceleração do aumento do salário mínimo. Eu tenho aí os números aí. Eu conversei com o Mauro Lopes, jornalista, aqui na segunda-feira, ele trouxe aqui para a gente esse quadro aí mostrando o percentual dos cortes, né? 33,6%, ou seja, 109,8 bilhões de reais a partir dos cortes, entre aspas, do salário mínimo. O salário vai crescer no máximo até o limite do arcabouço fiscal, 2,5%, o aumento real, não é isso, Breno? Isso, se você somar com os outros benefícios sociais, BPC e abono e Bolsa Família, de acordo com o próprio planejamento do governo, isso dá praticamente metade dos cortes de custos são sobre os setores mais pobres da classe trabalhadora. E se você a isso somar ainda a operação do Fundeb, que também está aqui nessa tabela... Isso passa de 60%, né? Está em cima dos trabalhadores, em cima dos mais pobres, né? É uma política, do ponto de vista social, é injusto, do ponto de vista econômico, é perigosíssimo, porque isso vai retardar o crescimento da demanda nos setores populares. Isso tem efeito na demanda, né? Ou seja, a demanda que está puxando o PIB. A demanda dos setores populares tem um peso importante no PIB, porque é aquela coisa, né? Quando você aumenta a renda dos mais ricos, ela vira poupança. Quando você aumenta a renda dos mais pobres, ela vira consumo. Exato. Tá? Uma pessoa que ganha 50 mil, se ela passa a ganhar 60 mil, tá bem, ela pode comprar algum bem luxuoso, ela pode fazer uma viagem de férias mais requintada, mas a tendência é que ela pegue boa parte do aumento e aplique, né? Aplique ali num fundo, numa poupança, no que for, não é? E não se transforma em consumo. O mais pobre, não. Quando você aumenta a renda em R$100, uma pessoa mais pobre, esses R$100 vão virar comida. Vão virar roupa para os filhos, vão virar... Né? Você vai ter consumo. Então, é perigoso para a economia, a médio e longo prazo. Não imediatamente, talvez, mas a médio e longo prazo, você está fazendo refluir o crescimento da demanda. E, politicamente, eu acho que é uma coisa inexplicável, porque é um tiro no pé. Porque de onde vem a popularidade do presidente Lula? De onde vem os votos do presidente Lula? De onde vem, hoje, a base social da esquerda brasileira? Dos mais pobres. Então, você orienta o teu programa de corte de gastos para cima dos mais pobres? Para cima da sua base social? Olha, eu fico um pouco surpreso, o Anderson, porque eu não conheço na história brasileira, talvez a exceção seja o Getúlio, político mais sensível e hábil do que o presidente Lula, não é? O presidente Lula é aquele cidadão que literalmente dá nó em pingo d'água. Ele tem uma percepção para as coisas que acontecem no país, especialmente para as coisas que acontecem na classe trabalhadora, que nenhum político jamais teve na história do país. Tá? Ele consegue ver o que muita gente nem pensa que existe. E ele está atirando contra a base social dele. Isso. Ou tem algum truque, alguma mágica, alguma percepção que cérebros muito mais modestos como o meu não conseguem perceber, ou o presidente Lula está jogando no risco. Está jogando no risco, porque permite à direita e até à extrema-direita, como está acontecendo no parlamento, fazerem o discurso que o governo Lula prejudica os pobres. Você não viu ali União Brasil contra a mudança do BPC? Nós vamos ter a direita, setores da direita e da extrema-direita, que são ligados ao capital financeiro, é pura demagogia, mas você abre um flanco para desgastar o presidente Lula lá
nos andares de baixo da sociedade brasileira. Sim, né? sim. Então, eu vejo, seja, tá, aí justamente alguém me pergunta, outro dia eu estava conversando com um companheiro, e ele dizia, Breno, mas então qual era a alternativa? É sempre uma boa pergunta, eu acho essa pergunta decisiva. Quando alguém faz uma crítica, você sempre tem que perguntar, bom, e qual é a alternativa? Sim. Tá legal, atendo tua crítica está correta, me parece justa, mas qual é a alternativa? Então, nós estamos, de fato, com um problema brabo, viu, Anderson? Não dá para subestimar. Eu vejo muita gente criticando, subestimando o problema. É um problema do bom tamanho. Porque o problema... Qual é o problema? Existe o arcabouço fiscal. Você foi crítico, eu fui crítico, muita gente foi crítica, mas ele foi aprovado. É um fato da realidade. Há forças para revogar o arcabouço fiscal? Hoje, não há. Não tem mobilização na sociedade, não tem de jeito nenhum maioria parlamentar para isso. Colocar como medida imediata de política econômica a revogação do arcabouço fiscal não é realista a curto prazo. O fato é que o arcabouço fiscal tinha uma contradição desestruturante. Qual é a contradição desestruturante? Havia setores da economia que estavam crescendo e que podiam crescer pelo arcabouço fiscal acima do teto de 2,5% ao ano. Isso. Quais são esses setores? Saúde, educação e tudo que tivesse vinculado ao salário mínimo. Saúde e educação, porque estão atreladas a um percentual, constitucionalmente atreladas, porque o governo Lula repôs os pisos constitucionais que tinham sido abolidos por Temer. O governo Lula corretamente repôs os pisos constitucionais. Então, saúde e educação crescem por um percentual da receita líquida corrente. 18% na educação, 15% na saúde. Elas têm uma verba contingenciada, um percentual contingenciado da receita, que, quando a receita cresce acima de 2,5%, fatalmente, saúde e educação crescem acima de 2,5%. A mesma coisa aconteceu com o salário mínimo. O salário mínimo estava atrelado à inflação, mais no crescimento do PIB de 2 anos anteriores. Se o PIB está voando acima de 2,5%, também vai crescer acima do piso do novo arcabouço fiscal. Então, o que acontece? Saúde, educação e salário mínimo vão chupando o orçamento. E os demais setores têm que ser arrochados totalmente para poder chegar no teto de 2,5% na média orçamentária. Você tem esse problema. E, além disso, em função desse problema, você tem uma baita ofensiva do capital financeiro que foi desatada para ser adotada uma política de dura austeridade fiscal, ou seja, para que o governo cortasse na carne as despesas, acabando com os pisos constitucionais, como a gente já comentou aqui, acabando com uma série de políticas públicas para o arcabouço funcionar pelo lado da despesa e não pelo lado da receita. O capital financeiro disse: chega de aumento de receita, chega de imposto, nós não queremos pagar mais imposto nenhum. Ministro Fernando Haddad, esqueça essas suas políticas de aumento da receita, que a gente quer corte de custo. Então, você tem uma situação pesada. Como é que o governo poderia reagir a isso? Aí sim vem a pergunta. Então, qual é a alternativa? Na minha opinião, o governo devia ter ido na ferida, na carne. São 2 os problemas da dívida pública brasileira. 2 grandes problemas. Um problema são os juros. Sim. Esse é um problema. O outro problema são os gastos tributários. Ou seja, aquele mar de subsídios que o Estado transfere aos capitalistas, aos empresários, que hoje estariam na casa dos 600 bilhões de reais ao ano. 600 bilhões. O governo deveria apresentar, na minha opinião, um pacote que cortasse 1/3 dos gastos tributários em 2 anos. Olha só como eu estou sendo austero, Anderson. Eu estou propondo cortar não 70 bilhões em 2 anos, conforme o pacote fiscal apresentado pelo ministro Haddad. Eu quero cortar 160 bilhões em 2 anos. Eu quero abrir espaço para o orçamento ser aplicado em áreas estratégicas para o país.
Então, cortar os gastos tributários. Poxa, Breno, mas isso não passa no parlamento. Bom, então vamos fazer a disputa, vamos mostrar para a sociedade onde é que está o problema de excesso de gastos. Vamos para cima, vamos mostrar que o Estado não pode mais oferecer leite para o empresariado. Sim. O grande problema, Breno, é justamente isso que você traz. Não há disputa nessa gestão. O governo não propõe essa disputa, chamando a classe trabalhadora para discussão, enfim, para o debate. Você citou ainda há pouco essa questão relativa ao governo, com essas medidas de pacote fiscal, atacar a sua própria base. Isso acaba sendo refletido nos números. Eu tenho aqui uma pesquisa que eu vou botar na tela para vocês, da Quest, divulgada hoje, diz aí, a maioria acha que o terceiro mandato de Lula é pior que os anteriores. Eu falei aqui só o iniciozinho da matéria, 41% dos entrevistados avalia que o governo Lula é pior que as duas gestões anteriores dele. 35% disseram ser melhor que os anteriores, 19% igual. 5% não responderam ou não sabem. 52% disseram aprovar o trabalho do presidente Lula, o trabalho que o presidente Lula está fazendo, enquanto 47% disseram desaprovar, ou seja, quase ali meio a meio, digamos assim. Houve pouca variação em relação à rodada anterior, divulgada em outubro, quando a aprovação era de 51% e a reprovação 45%. A margem de erro é de 1 ponto percentual. Breno, a gente tem esse cenário difícil que está colocado, a partir, inclusive, dos próprios números, e eu queria trazer, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu estou de olho no relógio, você tem compromisso daqui a pouquinho, mas eu queria trazer também essa situação envolvendo esse problema que o presidente Lula teve aí na última segunda-feira, né? Essa cirurgia pela qual ele teve de passar, cirurgia no crânio, drenar lá um sangramento que ele teve por conta da queda que o presidente sofreu semanas atrás lá no Palácio do Planalto. O presidente está internado, inclusive, ainda na UTI em observação. O quadro dele é bom, ele conversa, se alimenta, enfim. A equipe médica disse que não vai produzir qualquer tipo de sequela e, muito provavelmente, ele vai estar já liberado para o trabalho na próxima semana. O problema, Breno, é que o governo tem uma série de nós para desatar agora nesse fim de ano, né? A gente tem a questão do orçamento público, tem aí a questão da reforma tributária, o próprio pacote fiscal que precisa ser analisado, enfim. Fala-se em reforma ministerial, mas problemas importantes aí que o governo ainda tem para tratar até o fim do ano. Eu queria uma análise tua a respeito do seguinte: por mais que a equipe médica diga que o presidente deve voltar a trabalhar na próxima semana, a gente vai conversar, inclusive, daqui a pouco com um neurocirurgião, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que vai detalhar isso aqui para a gente, o quadro do presidente e a possibilidade de ter que se afastar aí por algum período que seja. Um eventual afastamento temporário do Lula, Breno, talvez, sei lá, até o fim do ano, enfim. Isso, com Alckmin, obviamente, assumindo o comando da República, isso de alguma forma influencia o governo, especialmente nessas disputas e nesses pontos nevrálgicos que estão colocados para serem tratados até o fim de 2024? Olha, eu acho que afeta muito em vários planos, viu, Anderson? Porque o mais provável a essa altura é que o presidente receba alta na semana que vem. Uhum. Semana que vem vai estar às vésperas do fim do ano parlamentar. O ano parlamentar termina no dia 20. Exato. Né? Então, o presidente Lula, ele não vai estar em cena nesses dias finais. Eu acho que ele vai emendar Natal, Ano Novo, para poder descansar e se recuperar, e acho que vai haver uma nova avaliação médica ali no início do ano. Então, ele vai ganhar aí mais, nós estamos hoje no dia 11, ele vai ganhar aí mais uns 20 e poucos dias de recuperação. Para uma análise clínica, eu não tenho nenhuma condição de fazê-la, mais adequada. Eu até tenho amigos que passaram por isso, né? Por um problema semelhante do presidente Lula. Aliás, o próprio ex-ministro José Dirceu passou por isso, se a gente tiver lembrado. E ele ficou 6 meses sem poder entrar num avião, num carro. Sabe que ele não podia entrar num carro, Anderson, porque quem sofre esse tipo de hemorragia não pode ter acidente, não pode ter excessiva movimentação do corpo. Né? Eu me lembro que ele ficou 6 meses sem entrar no avião, 6 meses sem andar de carro. Ele ficava na casa dele, quando andava de carro era assim, uma coisa pequena, de um bairro a outro, porque estava sob cuidados médicos intensos. E foi de uma intensidade menor do que a do presidente Lula. Né? Então, você vai ter aí um cenário em que o presidente Lula
poderá ter que exercer atividades controladas, né? O que são atividades controladas? Já aconteceu quando ele fez a cirurgia no quadril, não é nenhuma novidade para o país, né? Ele não precisa estar viajando para presidir o país. Ele pode presidir o país a partir do Palácio do Planalto. É pior, não é o estilo do presidente Lula, né? O estilo do presidente Lula é um estilo andarilho, mas quem não tem cão, com gato caça, né? E vai tocando. Agora, isso é um problema, e isso vai afetar o funcionamento do governo, porque a equipe do governo Lula não é uma equipe brilhante. Tá? Ou seja, o presidente Lula, dessa vez, tem uma equipe que não é, vamos dizer, um time de futebol com craques, assim, que sozinhos resolvem um assunto. Assim, vamos pensar, pô, o Santos de Pelé, o Pelé era fantástico. Você tirava o Pelé, puta, tinha Coutinho, tinha Dorval, tinha Mengalvio, né? Aquela história, o Botafogo de Garrincha, você tirava o Garrincha, mas tinha Didi, tinha Quarentinha, né? Você tinha... Não é assim esse time, né? Não é assim esse time. Você tira o presidente Lula e você tem dificuldades na equipe. Tem dificuldades. Não é como o seu primeiro governo, ou seu segundo governo, que você tinha ali, concordando ou não com as posições, eu não estou aqui fazendo julgamento do posicionamento, mas da experiência e do talento. O presidente Lula tinha Zé Dirceu, e tinha Luiz Guxiquem, né? Enfim, tinha jogadores que entravam e decidiam, né? A equipe atual não é assim, né? Não é assim. Até as paredes, até os meus cachorros sabem disso, tá? Que não é assim. E agora, tem um outro problema político mais grave, né? Ou seja, coloca uma nuvem, espero eu que possa ser dissipada para o bem da esquerda e do país, coloca uma nuvem sobre a sucessão de 2026. Coloca uma nuvem. Será que o presidente Lula estará em condições de disputar 2026? Será que o povo entenderá ser positivo votar em um senhor de 81 anos, idade que o presidente terá em 2026, e que deverá governar, se vitorioso, até aos 85 anos? Isso. Então, colocou uma nuvem. Por que eu acho que essa nuvem é perigosa? Porque nós somos obrigados a reconhecer, a esquerda não tem peça de reposição. Sem o presidente Lula, ajoelhemos e rezemos. Não tem peça de reposição. Não tem peça de reposição. Ou seja, a pessoa que poderia ter o melhor desempenho eleitoral, repito, concordando ou não com suas posições, eu estou aqui fazendo uma análise fria, como é o que me compete numa conversa como essa, a pessoa com maior potencial eleitoral é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas ele está no lugar errado. Sabe quando na história do país, com exceção de uma oportunidade, o ministro da Fazenda foi eleito presidente da República? O único caso foi o Fernando Henrique, porque ele foi o ministro real. Tá? Porque o ministro da Fazenda, especialmente nos tempos atuais, é o ministro da Tesoura. Você já viu Tesoura ganhar a eleição? O corte de salário mínimo. O que você fez como ministro? Bom, mas tá bem, a economia cresceu, isso, aquilo, mas o cara cortou o salário mínimo, cortou o abono, cortou o BPC, cortou verba disso. Não vai ganhar a eleição. É muito difícil. E é o quadro petista e de esquerda, porque fora do PT é difícil você ter um quadro eleitoral com força. Tá? E eu acho que isso é uma complicação. Por isso que a direita está vibrando com o problema de saúde do presidente Lula. Tem alguns que não se contêm, né, Anderson? Eu estava vendo esse jornalista, a gente tem cada colega na vida, Josias de Souza na Folha, propondo que o presidente se afastasse já. Sim. Ele já virou médico, Josias. Mas não tinha uma hora que a notícia sobre o afastamento do presidente, não tinha uma hora da notícia sobre a cirurgia do presidente Lula, e o Josias falava, a melhor coisa que o presidente faz é se afastar por 6 meses, entregar o governo para o Geraldo Alckmin, para passar um sinal de estabilidade para o país. Minha nossa! O sujeito já... Ele não consegue conter o desejo, né?
desejo incontido, incontinência desidéria, chama isso, né? Você não consegue se controlar. Então a direita está tão. Eu vi um comentário de um porta-voz do mercado financeiro que ele disse assim: o mercado reagiu bem à doença do presidente Lula. O dólar caiu, a bolsa subiu. Eu falei, minha gente, os caras estão alucinados, né? A aposta na morte, né? Então, agora, é isso. É que o peso, só para concluir, Anderson, o peso do presidente Lula é muito relevante, né, Anderson? O presidente Lula é o protagonista da vida do país há 35 anos. O país se divide há 35 anos em ser a favor ou contra Lula. Uhum. Então, esta todo o jogo político do país se equilibra ao redor do Lula. Todo o jogo. Então, se essa peça, em algum momento, claro, essa peça não vai estar mais, né? Mas antecipar a retirada dessa peça, para a esquerda, é algo próximo de uma tragédia. Espero eu que isso não venha acontecer. Torço com todas as minhas forças para que o presidente Lula tenha uma pronta recuperação. Ainda mais num momento como esse, né, Breno, onde o Lula se colocou como o principal articulador desse governo, a gente precisa muito que ele, de alguma forma, esteja aí na luta, no trabalho, especialmente ao longo dos próximos dias. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, Breno, mas eu tenho que te liberar. A gente, para cumprir o nosso combinado aqui, eu quero agradecer muito a tua presença, a sua participação, Breno, e aproveitar já para te desejar um feliz 2025. A gente certamente não vai se encontrar aqui. O programa, assim como o parlamento, o programa também fará um recesso a partir do próximo dia 20. Eu quero agradecer a tua presença aqui, te cumprimentar, te desejar boas festas, um feliz ano novo para você e para nós, viu, Breno? Para você também, para a audiência aqui do Faixa Livre, muito obrigado pelos convites que me fez esse ano, e nos vemos no ano que vem. Bom ano, boas festas a todos. É isso, assim seja. Um abraço forte para você, Breno. Até a próxima.